Olá, como fazer uma tabela comparativa de lajes? O que eu quero demonstrar aqui na prática é basicamente uma tabela com custos de lajes para diferentes vãos. Okay? É uma tabela que eu já tenho uma no meu escritório, só que eu fiz ela sem gravar nem nada, né? Mas que eu abri um dia numa reunião dentro de um prédio que eu estava projetando e o cliente falou, meu Deus do céu, essa tabela é perfeita, eu preciso dela, porque daí no orçamento e tudo mais, o quantitativo de obra eu já sei exato, os valores e tudo mais. Né? E é um número mágico, eu quero essa tabela. Só que a questão é, você vai ver em dezenas de tabelas por aí, dizendo, ah, é uma laje treliçada com vão de tantos metros, vai gastar tanto de aço. Só que se não der certo, que adianta? Você fez um orçamento inteiro, deu errado, e quem que você vai culpar? Então por isso que eu quero demonstrar como que a gente faz o cálculo, para não ficar se baseando, ah, mas eu vi numerozinhos mágicos na internet, então eu vou seguir esses numerozinhos mágicos. Não, engenheiro não trabalha com numerozinho mágico, ele trabalha com matemática, certo? Então, a gente vai calcular isso aqui, a gente não vai chutar numerozinho mágico, a gente vai calcular isso aqui como? Com matemática, então eu quero demonstrar aqui, ó, tá? Para isso eu vou demonstrar uma coisa aqui. Primeiro, a gente vai vamos fazer o cálculo inicialmente em alguns tipos de lajes, né, e uma tabela, fazer algumas tabelas aqui, mas comparativo, vou comparar aqui os 4 tipos padrão de laje, né, a laje treliçada, a laje maciça, a laje nevrada e a laje plana. A gente consegue fazer tudo isso aqui tranquilamente, tá? Só que a gente vai ter algumas tabelas diferentes, porque eu não consigo jogar tudo numa coisa só, porque não é tudo, eu não consigo comparar de igual para igual algumas coisas, tá? Então vamos lá. Vou criar uma tabela aqui, ó. Primeira possibilidade que eu vou considerar é laje, né? Como a gente pode chamar ela? Laje de uso comum, né? Tipo, seria tipo residencial ou escritório. Não é uma laje de depósito, não é uma laje de uma ponta, uma laje de uso comum residencial e escritórios, né? Vou colocar unidirecional, sem paredes, tá? Por que sem paredes? Né? Porque aqui eu estou falando uma laje treliçada, por exemplo. Uma laje treliçada, ela funciona com parede. Se eu tenho parede em cima dela, vai ser bem mais pesado que uma laje sem parede em cima dela. Uma laje maciça também, porque a carga da parede é considerável. Mas bem, vamos pensar. Sobrecarga residencial, vou considerar o quê? Peso da laje, mais carga permanente e mais sobrecarga. Carga permanente mais sobrecarga, falando que é uns 300 kg por metro quadrado, como base. Vai variar, claro, vai depender do tipo de revestimento, se vai ser de cerâmica, se é porcelanato, se é vinílico, tudo mais, tudo isso muda, mas é uma ideia básica, ok? E eu vou adicionar parede, se eu colocar parede em cima da laje, eu pego esse 300 já vai para mais de 600. Por quê? Porque qualquer parede de vedação pesa mais de 150 kg por metro quadrado. E para cada metro quadrado de laje, como então for um mundo tridimensional, eu tenho dois planos verticais. Né? Então, geralmente tem 2 metros quadrados de parede para cada metro quadrado de laje. É uma regra básica, claro, vai variar pela obra, né? Mas é uma base que a gente pode utilizar. Entendido aqui? Ok. Então, laje de uso comum, residencial e escritório sem paredes. O que eu vou comparar aqui? Tá? Isso te dá uma boa base. Né? Laje, até colocar uso residencial comercial, sem paredes, né? Sem carga de parede. Né? E agora outra questão. Até que a laje treliçada não vai importar tanto, mas o que a gente vai considerar ela é o que? Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Aqui vai ser o que? Primeiro vai ser com vigas, né? Com vigas. Né? Com vigas. Por quê? Porque eu vou fazer uma laje treliçada. Ou eu vou colocar vigas ou paredes. Né? Sem parede, mas eu vou apoiar ela em vigas ou apoiar em paredes. Eu não tenho como apoiar ela direto em pilares. Eu vou para uma laje nevrada, mudou, posso apoiar ela direto em pilares. Mas uma laje treliçada não posso, só se eu pilar a parede, mas daí deixa esse pilar, entendeu? Tá? Mas vamos lá. Sabendo isso aqui, primeira coisa que eu vou colocar aqui, ó, é vão médio ponderado. Por que vão médio? Não seria vão médio? Não, tá? Por quê? Porque se eu tenho uma obra onde digamos, o vão médio é 4 metros, porque metade da laje tem 5 metros e metade tem 3 metros, a laje com 5 metros vai gastar mais aço relativo a 4 metros do que uma laje de 3 metros economiza relativo a 4 metros. Tá? Porque quando eu aumento o vão, eu aumento o meu fator ao quadrado.
né? Se for demonstrar que estamos tipo 16 vezes 16, ou 4 ao quadrado dá 16. 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado dividido por nos dá 16, dá 17. Tá? Já é mais. E quando eu pensar que começa a ter domínio 4, os problemas que eu posso ter se eu tentar padronizar uma peça, muitas vezes vai ser mais. Então o vão médio ponderado é o quê? É o vão médio mais o vão máximo dividido por 2 para tirar um valor base. Ok? Tá? E aqui eu vou criar várias possibilidades. Vou quebrar inicialmente de meio metro, depois a gente pode aumentar isso aqui conforme vai subindo. Ok? Beleza, então eu vou colocar aqui, ó. Colocar até 6 metros, depois a gente vai modificar isso aqui. Tá? Então eu vou médio ponderado. Até colocar tudo centralizado por enquanto. Beleza, tá? Deixa uma linha em branco aqui, porque eu vou colocar aqui, ó. Laje treliçada. Né? O que eu gasto na laje treliçada? Eu gasto o concreto, eu gasto vergalhão, né? Seus dois principais itens. Eu gasto também escoramento, gasto forma mais sim, mas isso meio que padrão da laje, então não entraria tanto aqui. Né? Poderia colocar, dependendo do caso, o que é mais aqui, o nosso EPS, que aí vai variar dependendo da altura. Ok? Entendido aqui? Beleza. Então, vou começar pelo EPS. Por quê? Porque a primeira coisa que eu determino numa laje é que altura de EPS eu vou utilizar. Ok? Uma laje treliçada, que altura de EPS eu vou utilizar. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar um elemento disponível aqui na laje treliçada. Beleza? O que eu vou fazer? Considerar um carpinamento de 150 também sobre a carga 150. Né? Ápice, considerar um e-mail tranquilo. Considerar a laje biapoiada. Por quê? Porque quando eu tiver continuidade, eu tiver armador negativo para auxiliar e tudo mais, é uma folga que eu tenho. Ok? Beleza. Laje de 12 total, altura da capa de 4 cm. Vigota cada 39, né? Porque a gente chama de 30. Largura da vigota 9 está tranquilo. Eu quero ver qual o voo máximo que vai atender isso aqui. Certo? Tá? Então vamos lá. 4,80 com certeza não vai atender uma laje de 8 mais 4 sem problemas de flash. 4,5? Não. Né? E por enquanto, até colocar 0 de contra-flash por enquanto, porque a gente sabe que tem uma folga aqui. 3 metros atenderia? 3 metros atenderia. 3 metros e 20, 3 metros e meio, está aqui, ó. 3 metros e meio já começa a não atender. Só que, na prática, a gente sabe que ao executar a gente aplica uma contra-flecha. A laje treliçada é extremamente fácil aplicar contra-flecha. Então, poderia colocar um sentido contra-flecha? Sim, já resolveria. Né? Poderia colocar 4 metros? Sim. Só que quando eu trabalho 4 metros, eu posso aplicar 2 sentidos contra-flecha tranquilamente e atenderia. Então eu sei que essa laje de 8 mais 4, para um vão de 4 metros, ela atende. 4 metros e meio, já começa a gerar flash excessivo. Posso colocar contra-flash 2,5? Não. Se eu coloco flash mais alto, também não vai atender. Por quê? Porque começa a ter flash excessiva. Tá? Mas eu sei que 4 metros ela atenderia. Então eu sei que eu preciso de 3 centímetros por metro. Okay? Essa é a base. Tá? Eu preciso de 3 centímetros por metro mais a capa, claro. Tá? Então o EPS vai ser quanto? Vai ser o vão médio ponderado, né, vezes 3. Sei o quê? E daí, claro, descontando 4 centímetros da capa. Se é 3 centímetros e meio, 2,5 metros eu vou trabalhar com uma laje de 3 mais 4? Não. Né? Então é o máximo disso aqui, ou de 8 centímetros. Pelo menos 8 centímetros de EPS eu posso considerar. Em alguns casos 7 também atende, mas essa é a base. Tá? Só que agora deu 9,5. 9,5 foi meio fora. Então vamos ajustar a fórmula. Arredondar, né, para cima esse valor aqui, né? Eu até fazer assim, esse valor aqui eu vou dividir por 2 com 0 casas e vou dobrar 8 centímetros, 8, 8, 8, aqui vai virar 10, aqui vai virar 12, aqui vai virar 14, aqui vai virar 14, beleza, então, e aqui vai virar 14 também, né? Então eu ajustei para ficar um EPS que existe na prática, né? Porque eu quero um EPS de 9,5, não vai ter, tá? Até poderia fabricar especial, mas é meio que fora da realidade. Tá? Então, beleza. Esse é o EPS básico que eu vou gastar. Né? Até 4 metros, passou de 4 metros e vai aumentando. Ok. Quanto de concreto eu vou gastar? Bom, a primeira coisa que eu vou gastar é 4 centímetros de concreto. Tá? Que é a capa. Nossa capa, eu vou gastar 4 centímetros de concreto, aqui não tem muito o que fazer. Né? Mas eu sei que vai ter algumas tubulações ali. Não, tá? A tubulação vai ficar embutida, não conta. Né? Deixa embutido no isopor, né? Isso não desconta. Tá? 4 centímetros. Mas, agora entra a questão. Eu não tenho mais a nervura? Sim. Né? A nervura, a gente vai contar o quê? A gente já compra a vigotinha pronta, tá? Mas o aço das vigotas eu costumo considerar junto no custo, mas bem sendo o custo dela, né? Porque a gente vai ter que comprar ela, tá? E o concreto também vai bem porque a gente vai ter que comprar. Então vai ser mais a espessura do EPS dividido por 100, para ter em centímetros, né? Vezes quanto? Não vai ser 8 centímetros de concreto, vai ser uma nervura, geralmente eu vou ter uma nervura de 9 centímetros de largura,
a cada 39. Né? Ah, mas a vigotinha que eu compro tem 12 ou 13, sim, mas o isopor apoia e sobra 9 na alma, ok? Então na prática eu estou gastando o quê? Tipo 0,058, ok? E conforme eu vou descendo, isso aumenta, ó, tipo até 4 metros mantém, conforme eu vou descendo vai aumentando, entendido? Tá? Essa é a primeira questão. Né? E eu sei que uma laje treliçada vai gastar isso. O que eu posso ter, claro, posso ter 10% de ponderação em cima, beleza? Né? Até porque concreto a gente tem percas e tudo mais, eu posso fechar parênteses aqui, ó, e jogar 10% em cima, ok? Porque vai ter percas e tudo mais, né? Mas eu vou considerar aqui, ó, de x mais 4 centímetros, uma laje treliçada com 4 centímetros de capa. Se eu colocar 5, já aumenta o custo, beleza? Tá? E isso aqui eu sei que vai ser isso. Claro, tem custo das vigas separadas, mas as vigas a gente calcula separado, estou falando das lajes, tá? Agora, e vergalhão. Vou chutar? Não, aqui não vai fazer chute nenhum. Isso aqui eu calculei, baseado em vão e tudo mais. Vergalhão, o que eu gasto? Primeira coisa que eu gasto, a treliça. Né? Ah, mas a treliça compro pronta. Sim, tecnicamente a gente compra pronta, mas ainda comprando pronta, a gente tem o custo dela. Né? Então aqui eu vou custar a treliça de 8 a 8L, que é mais comum. Né? Ah, mas se o isopor for mais alto, a gente trabalha de 12. Sim, tá? Mas esse custo a gente vai adicionar separado. Tá? A questão é, a treliça pesa o que? 0,735 kg por metro. Ah, é quilo por metro quadrado? Não, é quilo por metro. Tá? Então, nossa treliça pesa quanto? 0,735 quilos por metro. Tá? Aqui, qual que é o espaçamento das vigotas? 0,39 metros. Então, por metro quadrado, eu tenho 1,885. Ok? Esse é o peso só da treliça, sem nenhum reforço. Mas, eu tenho a malha, certo? Sim, qual malha a gente utiliza? Q61. Ah, mas eu gosto de usar Q92. Sim, você gosta de mais dinheiro, porque ela é mais cara. Tá? Então, a malha padrão é a Q61, atende estruturalmente, já gera uma área de ácido de 0,15% na capa, tranquilo. Né? A malha Q61 tem um peso de 0,97. Só que a gente pode calcular isso aqui também. Como que a gente calcula? Muito simples. Ela tem 0,61 cm² por metro. Qual é a densidade do aço? 8 toneladas por metro cúbico. 1 metro tem 10 mil centímetros quadrados, então multiplica por 0,8. E como a gente tem aço nos dois sentidos, vezes 2, dá 0,976. Tá? Isso aqui vai valer para qualquer treliça. Na verdade é só 0,61 vezes 1,6, 0,976. Tabela na prática 0,97, até porque a densidade do aço é 7.850. Né? Então, se eu fizesse aqui 0,61 vezes 0,785 vezes 2, daria um pouquinho mais preciso, um pouquinho abaixo porque ele tem uma folga, né? Porque o vergalhão tem ranhuras, tá? Mas 0,61 vezes 1,6. Ok? Ah, mas se fosse outra malha, qualquer malha vai funcionar. Malha Q396, nunca trabalhei com essa malha na vida, mas é 3,96 centímetros quadrados por metro, vezes 1,6, dá 6,33. Na prática dá 6,28, tem uma pequena folga aqui, mas é mínima coisa de diferença. Ok? Então, nesse caso, mais 0,61 vezes 1,6. Ok? Da malha. A gente vai para 2, só que a malha... Agora, outra questão, tem percos com essas peças? Sim, geralmente a treliça eu tenho tipo uns 5% de perca, né? Eu tenho alguns transpasses, alguns repiques e tudo mais, e a malha eu considero 10% porque eu tenho transpasses nos dois eixos, né? Tem mais retalhos. Então, a gente vai para 3 kg aqui, certo? Tá? Só que isso aqui vai valer, tipo, até a treliça de 10 vai valer. E se eu passo com a treliça mais alta, né? Eu pego uma treliça lá, ó, por exemplo aqui, ó. A treliça de 12 já vai para 0,886, a treliça de 16 vai para 1 kg, né? A treliça de 20 vai para 1,1, a treliça de 25 vai para 1,7, quase. Né? Então aqui eu vou seguir uma outra conta, que é o quê? Que a armadura base seria o treliça de 8, né? Mas vai ter um máximo, tá? Que é o quê? Tirando a treliça de 20, que realmente ela é mais leve porque ela usa um ferro de 5 ainda, o que a gente tem aqui, se eu pego o vão, o 25 centímetros, por exemplo, né? Divido por aproximadamente 15, eu tenho o peso. Então, por exemplo, 25 dividido por 15, 1,66. É 1,68. A treliça de 16 também, ó. É 16 sobre 15, tá em 1,06, ela pesa 1,03. Então, esse peso aqui, que é 0,735, não. Vai ser o máximo entre 0,3735 ou a altura de peça, que vai equivaler com a altura da treliça, né? Dividido por 15. Ok? Tá? Isso é uma regra básica e tudo mais. Vai ajustar isso aqui, tá? Só que isso aqui é só o aço que eu vou gastar na treliça. Aqui seria 3,05. 3,05, aqui já vai para 3,2, aqui vai para 3,6, aqui vai para 3,6 kg, entendeu? Começa a aumentar o peso do aço só por isso. Mas eu não tenho que colocar reforço nessa vigota? Talvez. Né? Então agora a gente vai para a próxima questão. Aqui, ó,
MK da treliça, que é uma treliça treliçada. Ok? Eu vou calcular como se fosse engenheiro. Ok? Qual o momento fator que eu tenho na minha peça? Bom, eu sei que eu tenho um peso próprio que está em torno de 300 kg por metro quadrado, mais o peso do concreto, vezes 2,5. Né? Então, a carga básica que eu tenho é 0,46 tonelada-força por metro quadrado, vezes o meu vão ao quadrado sobre 8. Eu sei que a minha laje tem um momento fator na ordem de 0,36 tonelada-força metro. Ok, claro, vai chegar em 2,24 lá. AS estimado. Tá? Qual que é a área de aço estimada? Tá? A área de aço estimada vai ser o quê? Vai ser o momento vezes 40 regra dos 40 centímetros dividido pela altura, que é quanto? Que é esse mais 4. Né? Então a área de aço estimada aqui, ó, 1,2 centímetros quadrados. Só que eu posso contar o que eu já tenho de aço. O que eu já tenho de aço? A treliça. Né? A treliça de 8, ela já vem com ferro de 4,2. Né? A treliça de 12 também tem base de fibra já de 5. Né? Mas aqui considerar 4,2 por folga. Tá? Mas a questão é menos 2 ferros de 4,2 ao quadrado vezes π sobre 400. Só que eu tenho em 1 metro de largura e a vigota cada 39, então vezes 100 sobre 39. Então minha área de aço real adicional é 0,49. Tá? E na prática, claro, isso aqui vezes 0,39 vai ser tipo um ferrinho de 5 milímetros de cada vigota. Puxo para baixo aqui, ó, e eu tenho a área de aço estimada. Tá? Quanto que pesa essa área de aço estimada? Você vai dizer, densidade do aço é vezes 0,8, né, comparado para o estilo quadrado, mas a gente tem transpasso, a gente tem perda, a gente tem arredondamentos para cima. Tá? Por exemplo, aqui é 1,02. Vezes 0,39 seria tipo 0,396. 2 ferros de 5 não atende, 1 ferro de 8 atende, mas tem folga, vou ter que colocar um ferro de 8, não posso colocar 0,8 ferros de 8, entendeu? Tá? Então aqui no peso de aço a gente só soma a área de aço estimada. Ok? Então era 3,3 kg aqui para 3,5. Se tivesse continuidade, o meu fator seria menor, sim, mas daí reduz o positivo, aumenta o negativo. Né? Até tem uma pequena gordurinha que a gente tem aqui, mas a gente arredonda para baixo para considerar aqui. Então, esse é o nosso quantitativo base. Ok? Tá? Para laje, até uma laje. Aí, se fosse um vão maior, fosse 7, ó, mais um aqui, ó, mais um. E eu puxo aqui, ó, eu posso continuar essa conta com essa planilha aqui. Ela não é chute, não é estimado, não é, eu achei legal. Não, isso aqui é matemática, eu posso descer ela. Né? Então, 7 metros, 8 metros, 9 metros, 10 metros. Aí hoje 10 metros é um isopor de 26 centímetros. Mas esse é o conceito básico. Eu poderia ter tranquilamente uma peça desse porte. Né? Uma laje de 10 metros bem fora da realidade. Né? Um isopor de 26 bem fora da realidade. Vai gastar mais que o isopor que eu gastar de concreto nessa obra, mas estruturalmente seria possível. Né? A questão é colocar que está em azul clarinho aqui, beleza. Né? Agora vamos para outra questão. Laje maciça, que é comparar quando eu falo de laje com vigas. Tá? Eu poderia ter uma laje nervurada com vigas, poderia, mas é bem fora da realidade. Concreto aqui e vergalhão. Ok? Bom, laje maciça. O que eu vou seguir? O mesmo princípio. Qual? Calcular, como se fosse engenheiro. Beleza, então vamos lá. Laje maciça. Tá? Eu vou começar com uma laje quadrada. Certo? Tá? E o que eu quero atender aqui? Eu quero com a sobrecarga 0,15, 0,15, né? Uma laje a princípio de 10. Né? Eu quero ver qual é o vão máximo que a minha laje atende sem problemas de flecha. Né? A bia apoiada, a princípio, porque eu tenho folga em vãos menores. Então, eu vou igualar os dois vãos. 5 metros ela atende? Não. 4,80? Não. 4,75, ó, 4,75 é o vão limite. Que ela atende a flecha no limite. Né? Poderia ter um pouquinho de flecha mais, mas essa é a ideia base, né? Contra a flecha. Então, a princípio eu vou trabalhar com o quê? 2% do vão pelo menos. Porque daí eu faço 2% do vão, vai ser quase, vai dar 10 dividido por 475, dá 2,1% do vão. Ok? Então aqui como tem uma pequena folga depois, mas a questão é consumo estimado aqui, ó, concreto. Vai ser o quê? Bom, a gente começa a laje maciça com 10. Posso trabalhar com menos? Hoje em dia não. Hoje em dia é padrão, qualquer empresa que usa laje maciça é o mínimo de 10. Por quê? Acústica, esse é um dos motivos, e padronização já. Tá? Então de concreto como base é 0,10. Tá? Só que é 0,10 em vãos adequados, até 4,5 metros. Então, na verdade, isso vai ser o quê? Vai ser o máximo entre 0,10 ou esse vão aqui poderia dividir por 50 para dar 2%, vou dividir por 45 para até 4,5 metros. Ok? Só que quando eu faço isso, apresenta um pequeno problema.
Até aqui vai ok, aqui começa a dar um número quebrado. Quando eu arredondar para cima, ó, vai dar aquela mesma questão. Não tem como ser isso. Então, ao invés disso, eu faço o quê? Né? Arredondar, né? Arredondar para cima. Esse valor aqui, ó, vezes 50, né? Para ter cada 2 centímetros, com 0 casos, dividido por 50. Então, aqui vai ser 0,10 ainda. Né? Onde não atende 0,10, o que acontece? Vira 0,12, 0,14, 0,14, 0,16, 0,18, né? E aqui vai para 0,20, 0,24. Nossa, é mais baixa do que uma laje maciça, correto? Uma laje de DPS, sim. É mais baixa que a altura do DPS, só que é muito mais caro do volume concreto. Né? Então, se a única coisa que eu preciso preocupar é a altura, até faria sentido, mas como a gente tem que se preocupar também com o custo, né, que é a principal questão, laje maciça não é utilizada em vão grande. Tá? Agora, em vergalhão, eu vou chutar? Não, eu vou calcular, como se fosse engenheiro. MK da laje maciça. Vai ser um pouquinho diferente do cálculo, mas é bem similar. Tá, então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar primeiro o vão médio mais o peso concreto. Até aqui ok. Só que esse fator está errado. Por quê? Porque laje maciça não é PL ao quadrado sobre 8. Ela é bidirecional. Então, se é bidirecional, metade para cada lado. Sim, mas a gente tem que descontar o momento envolvente, né? Lembra das quinas, nós que absorve momentos igual a laje lá de como calcular algo, de como calcular a laje triangular e tudo mais, redonda. Então, não é nem sobre 8, é em média sobre 23. Tá? Tem motivo para isso, mas essa é a ideia base. É uma laje quadrada, claro. Mas a questão é, esse fator, ele acaba sendo mais leve. Né? Eu venho aqui, tipo, comparado a 7 pontos, é metade, certo? Não chega a ser exatamente metade naquele caso, mas aqui é menos da metade. Aqui é um pouco mais porque a laje começa a ficar pesada. Tá? MK da maciça seria isso aqui, ó. AS estimado da maciça. Vamos lá, como calcular a AS estimada? Como engenheiro, pega o momento fator da maciça, multiplica por 40 e divide pela altura, que é esse aqui, vezes 100. Né? Isso da base de ar de aço. 0,597, só que tem um pequeno problema, eu não consigo colocar 0,598. Por quê? Porque eu tenho armadura mínima, né? Então vai ser o máximo, claro, 2,5 metros vai ter armadura mínima, máximo entre essa conta aqui ou a outra opção, né? Qual que seria a de ar estimada? Seria ar de concreto, imagina que, mesmo que ela seja bidimensional, a gente tenta trabalhar pelo menos ali o 0,1% meio que geral, né? Isso é uma base geral. Né? Então, 0,1% significa em torno de 1 kg por metro quadrado. Então, vezes 10, né? 10 kg por metro cúbico. Tá? Então, no mínimo, 1 centímetro quadrado eu vou gastar. Né? Que na prática, provavelmente seria o quê? Seria, né, uma tela soldada aqui, ó. Se tiver uma malha aqui é 113. Ou, como diz aqui, 92, porque é 60, mas assim, se aqui é 113 o ideal. Ok? Então, teria isso aqui. Tá? Essa é ar de aço. Tá? A gente vai arredondar aquela questão que é ar de aço e quilo por metro cúbico com a perda de consumo é meio que equivalente. Então, eu pego ar de aço aqui, ó, vezes 2, por quê? Porque a laje está nos dois sentidos. Então, eu tenho uma base que pelo menos 2 quilos por metro quadrado vou gastar. Menos que isso já fica fora da realidade. Né? E aqui também é 2, até 3 metros é tranquilo. Daí passa disso e já começa a aumentar. Né? Então, vai aumentando até aqui. Beleza? Entendido isso aqui? Então, essa seria uma tabela para laje dos residenciais escritórios sem carga de parede convexas. Ok. Agora, vou demonstrar a mesma questão que a gente pode repetir essa conta para outras possibilidades. Né? Vamos lá. Copiei aqui para baixo, claro que os valores não estão errados. Né? Mas, aqui é a laje dos residenciais, agora laje de uso residencial, escritórios. Só que vou fazer outra tabela. Fazer o quê? Laje residencial, né, apoiada em pilares. Né? Porque aqui, ó, né, com vigas aqui, ó. Então eu tenho que colocar uma nota aqui, ó. Colocar só uma nota aqui, ó, adicionar, né? Adicionar no quantitativo, o custo de vigas. O custo das vigas, né? O consumo das vigas, por motivos óbvios que eu tenho vigas. Né? Uma viga, bem 10 metros de viga já custa um salário mínimo. Tá? Mais até pelo caso for viga decente. Tá? Mas esse aqui agora o que? É laje de uso residencial de escritórios apoiada em pilares, sem vigas. Aí daqui eu vou fazer o que? Laje nervurada, ok? E a nossa laje plana, ok? Aqui muda um pouquinho a história. Por quê? Porque enquanto uma laje aqui era mais as vigas, aqui a laje direto suporta tudo, inclusive as paredes,
inclusive as paredes, pois é. Tá? Então aqui o vão médio vai modificar um pouquinho. Tá? Então vamos lá, primeiro, claro que não vai ter PS, né, por motivos óbvios. Né? Laje nervurada eu vou colocar uma cor diferente. Eu vou colocar, sei lá, vou deixar em amarelo aqui e a laje plana deixar, sei lá, em verdinho, coisa assim, ok, só a gente saber a diferença, né? Ficar mais nítida a diferença, ok? Só que agora entra a questão. Laje nervurada, concreto vergalhão, vou colocar aqui cubeta, né? Que cubeta eu vou trabalhar, tá? Mas vamos lá. Para isso agora, como que tu vai fazer esse mesmo pré-quantitativo? Tá claro, 2,5 metros meio fora da realidade, mas a gente faz daí só ajusta, tá? É o que? Laje plana, a gente vai usar no mínimo, não se trabalha com menos que isso, no mínimo 0,16, ok? Isso é um mínimo que a gente trabalha, tá? A laje plana trabalha com o quê? No mínimo 0,16, certo? Essa é a primeira questão. Só que a outra questão é que a laje plana, ela não funciona, ela não é igual uma laje maciça apoiada em vigas, né? Quando eu falo de uma laje maciça, eu tenho apoios em todo o perímetro, e aí eu tenho um momento envolvente, e aí eu tenho um momento total menor. A laje plana, ela tem pilares, ela tem uma grade de pilares, mas ela tem que suportar o PL ao quadrado sobre 8 em cada sentido. Certo? Ah, não é a mesma questão. Então, por consequência disso, estava dividido por 45. Até poderia dividir por 47,5. Tá? Só que o momento flutuador que ela suporta é maior. Certo? Não é PL ao quadrado sobre 23, ou sobre 22, no caso aqui, né? O que eu considerei sobre 23, mas é 20, dependendo do autor e tudo mais, tá? Vamos ver se em torno disso, é PL ao quadrado sobre 8. Então, isso aqui eu vou ter que fazer como? Como que eu vou fazer isso aqui? Ó, dividido por 23 sobre 8. Só que inércia é base de altura ao cubo, então eu vou levar o quê? Não, 1/3. Então, ao invés de ser sobre 47,5, vai ser sobre 33. Tá? Então, a regra base é sobre 33. Tá? Então, aqui, 16, 16, 16, né? 16 aqui, só que vai, ó, quando começa a aumentar considerável. Ó, 16, aqui vira 18, aqui vira 20, né? 6 metros é 20 de espessura, 22, 26, 28, vira 30 centímetros. Para esse vão, claro, posso pretender reduzir um pouco, mas essa ideia base, imagina armada, tá? Beleza disso aqui? Ok. Então essa é a primeira coisa que muda. A outra coisa que muda é que eu tenho as paredes agora, que não posso ignorar, tá? Então aqui, a laje, a vantagem daqui, ó, tá? Só vou mudar aqui, ó, MK da plana. Vou modificar uma coisa, que é o quê? O momento flutuador que vai ser o quê? Vai ser esse aqui, né, ao quadrado sobre 8, tá? Por quê? Porque se ela tiver quantidade, aumento negativo, dos positivos multiplicados por elas. Entendeu? Tá? Então, essa é a regra base. Ó, o flutuador que era 4 virou 13. Por quê? Porque é um peso absurdo de concreto. Tá? E também, né, além disso, é um flutuador maior. Mas a questão é, em cada plana é esse aqui, né? Tá? Aqui tranquilo. O peso não é 300 kg, porque eu tenho a parede. Tá? A parede tem que considerar, e como base, a gente pega o peso da parede por metro quadrado e dobra. Tá? Então, eu faço uma parede de bloco cerâmico, né? Pelo menos 160. Poderia colocar um pouco menos, porque não gasta, sim, tá? Mas ainda assim, a gente não pode considerar muito menos. Pelo menos aqui, uns 250 kg tem que considerar. Então, eu considero aqui mais 0,55, ok? Tá? E jogo para baixo aqui, né? E chego com esses valores aqui. E vai chegar de aço aqui, e meio que eu já tenho essa base aqui, certo? Tá? E meio que aqui fica isso, certo? Tá? Já entra aqui dentro disso, ok? Claro, consumo bem mais alto, mas é o padrão de laje desse tipo. Entendido? Tá? Então, essa é a base. Tá? Claro, passei de 6 metros aqui, já tem a questão provavelmente trabalhar com proteção, mas essa ideia é a base. Tá? Agora eu vou para a laje nervurada. O que acontece com a laje nervurada? A laje nervurada, estruturalmente, funciona igual a uma laje plana. Só que ela tem mais altura. Tá? Então vamos para cá. Pegar a nossa tabela da laje, a TEX. Vou pegar a TEX aqui. Né? A mais utilizada é 610, mas posso usar outras. Tá? Mas vamos lá. Qualquer laje plana, ela já tem uma altura maior. Ela já começa tipo um 16 mais 5. Ok? Tá? E aqui alguns valores eu tenho que preencher na planilha. Tá? Que eu não consigo resolver tudo. Tá? Mas a regra básica que a gente tem é essa altura básica que já dá uma boa base pra gente. Tá? Só que essa fórmula aqui eu só vou copiar ela aqui e vou jogar ela aqui igual. Né? Eu não vou ter esse 0,16, vou colocar tipo 0,01 aqui, ó, tá? Isso aqui vai nos dar a altura equivalente mínima, certo? Tá? Eu preciso de uma altura equivalente mínima disso. Ou um pouco, tipo, se for pouco menos não seria problema. Por quê? Porque a laje nervurada ela é mais leve, ela não é pesada igual uma laje plana, tá? Então eu poderia considerar mesmo que ao invés de 33, 35, 40, tá? Aqui, até 40 seria aceitável. Tá? Claro que pode renovar tudo mais, mas essa é a ideia básica. Estou buscando essa espessura de cubeta.
Tá? E claro, a laje 16 mais 5 já começa com 13,7. Então aqui eu vou trabalhar com o quê? Com a cubeta de 16, claro. Eu depois tenho que modificar as contas aqui. Mas já começa com a cubeta de 16. Né? Qualquer uma que precisa até 13,7, trabalha com a cubeta de 16. 16, 16, 16, 16, 16. Aqui até nem precisa arredondar, tá? Mas até aqui, vou até tirar esse arredondar aqui, ó. Né? Tirar toda essa forma de arredondar e colocar só o máximo aqui. Beleza? Tá? Então, aqui ficaria tipo 0,125. Beleza? Né? Então, aqui nesse seria a cubeta de 16. Chegou em 5,5 metros, começa a preocupar. Porque ela já é um 38. Né? Aqui entra a questão até que ponto a gente faria essa conta. Né? Esse 40, eu até considero meio exagerado. Eu até colocar 35 a gente está pré-dimensionando. Né? E daí eu coloco um pouquinho mais antes de que já comece a modificar. Né? Mas aqui ainda seria de 16. Tá? Eu vou para a laje 5 metros para cima. Vou para de 21, que é a mais utilizada geralmente. Tá? É 17,1. Tá? Então aqui é 21 centímetros aqui, beleza? E aqui também, né, ela tem quanto? 17,1. Então aqui também seria 21 centímetros, até 6 metros. Tá? Quando que eu preciso de 20 centímetros? Eu vou para a laje de 26 mais 5. Então aqui vira o quê? Vira 26. E eu preciso de 0,229. Opa. Posso aumentar a capa? Posso, mas não faz sentido. Eu poderia ir para a laje de 30. Tá? Poderia ir para a laje de 30. Né? Cubeta de 30 aqui, ó, atenderia. Só que já é uma cubeta mais pesada. Né? E quando eu preciso de mais que 0,257, 0,286. Tá? Eu teria a cubeta tipo a 650 ou a 660, que é mais trabalhada, mas 660 também está limitada na altura. Né? Então eu vou para uma laje tipo 800, né? Que ela permite alturas maiores. Tá? Mas o crítico não vai ser isso porque a gente vai ajustar, mas a questão é, eu vou para a laje aqui de 800, ela tem nervura mais larga, então ela pode ser mais alta também. Mas a questão é, ó, a altura equivalente, eu preciso de altura equivalente de 25,7. Eu posso usar a laje de 30, não atende, é 35. Né? Poderia usar 7,5 de capa? Poderia, mas o custo vai lá para o fim do mundo, então não faz sentido. Né? Então aqui eu uso a laje 35, né? E a laje 35, ela tem quanto? Ela tem 27,8. Aqui falta a mínima coisa, considera 35 ainda. Tá? Beleza? Então essa é a nossa primeira questão. O volume de concreto tem que preencher. Isso não consigo da planilha pronta. Só que eu não posso preencher o valor que está aqui, porque eu tenho maciços. A gente joga pelo menos 10% a mais de maciços. Tá? Então o que eu tenho aqui? A laje de 16 tem um volume de concreto, volume de concreto 0,091. Então aqui vai ser o quê? 0,091, 10% em cima. 0,1. Tá? E todos que forem de 16 vai ser isso. Vou para a laje de 21. Laje de 21. Ela tem quanto de volume? 0,111. 0,111 vezes 10%. 0,122. Até aqui está ok. Vou para a laje de 26. 0,135. 0,135 vezes 1,1. 0,149. Daí, passou disso, a gente vai para a laje de 800. A laje de 800 aqui, ó, de 30. Tem quanto? 0,159. Então aqui vai ser o quê? Aqui vai ser 0,159 vezes 1,1. E a 35 é 0,186. Então aqui vai ser 0,186 vezes 1,1. Ok? Aí aqui chegou tipo 500 kg por metro quadrado. Mas ele está tranquilo. Ok? Então essa é a primeira questão. Preenchi aqui. E como que fica em relação ao vergalhão? Vamos lá. Armadura, ó. Vamos lá. MK da nervurada. Nervurada aqui. Beleza? Tá? Qual que vai ser o momento? Vai ser essa fórmula aqui. Só que novamente ele vai ser PL. Aqui é o PL quadrado sobre 8, que manteve. Né? Esse momento aqui manteve. PL 0,3, não, vai ser 0,55, porque eu tenho o peso das paredes. 0,55, tá? E daí outra questão. No maciço, eu preciso considerar o peso dele no momento? Não. Por quê? Porque ele já está próximo do pilar. Então eu posso dividir por 1,1 aqui. Ok? Então fica o quê? Fica esse monitor aqui, ó. Similar à laje nervurada. Um pouco maior, claro, porque tem mais peso, mas essa ideia é a base. AS estimado, né? Vai ser o quê? Agora sim vai ser diferente. Por quê? Porque eu pego o monitor, vai ser esse monitor aqui, né? Vezes 40, certo? Que é a fórmula de 50 centímetros dividido pela altura, que é a cubeta, mais 5. Ok? Mais 5 da capa, dá uma área de 1,15. Tá? Aquela mesma questão, a área de aço mínima, né? Eu não posso usar tão pouco aço aqui, né? Daí tipo 1,15 kg, tudo fora, porque eu vou ter malha e tudo mais, né? Só de armador positivo a gente considera pelo menos 15 kg por metro cúbico. Por quê? Porque eu tenho maciço em dois fatores, mas pelo menos 30 kg
por metro cúbico de concreto tem que considerar. Então aqui pelo menos 3 kg eu vou ter que ter. Tá? Menos do que isso já sai muito da realidade. Tá? Até essa área de aço aqui e tudo mais, aqui teria o que para 16, mas ainda assim. Tá? Então, isso é a primeira questão. A área de aço estimada seria essa. Tá? Puxei para baixo aqui, ok. Né? Agora, vergalhão, o que eu vou modificar? Vou modificar o seguinte aqui, ó. Vai ser essa área de aço aqui, ó, vezes 2, né? Ele dobra ela para ter os dois sentidos, mais a malha. Qual a malha? 5 centímetros, aqui é 75, no mínimo ela. Tá? Então, mais 0,75 vezes 1,6. Né? Se tiver negativo, daí reduz o positivo, então fica meio que elas por elas. E eu teria esse valor base aqui. Entendido? Tá? A área de aço aqui, ela é meio exagerada, mas acaba sendo próximo disso. Tem um pouquinho menos porque tem o enchimento, mas a questão é, eu pego uma laje até que 610, ela é bidirecional, claro, né? Mas o que acontece? A área da seção, isso é a seção da vigota, já é 440. Tá? 440 sobre 0,61 já vira 721. Vezes 0,15%, seria pelo menos um centímetro quadrado, digamos, 1 centímetro quadrado por metro teria que ter. Né? Então, e claro, aqui, nesse vergalhão aqui, ó, eu não preciso dobrar. Né? Então, aqui a área de aço ele estava dobrado, então eu considero aqui, sei lá, 12 kg para ficar um pouquinho com folga, tá? Mas se essa conta aqui, agora correto aqui, beleza. Né? Então aqui realmente gastaria menos vergalhão. Mas essa é a ideia base, ok? Tá? O que eu tenho aqui agora? O que tem aqui são duas possibilidades, que é possibilidade 1, laje treliçada, as 4 possibilidades, laje treliçada, laje maciça, laje nervurada e laje plana. Tá? Aqui eu coloquei a laje treliçada e a laje maciça apoiada em vigas, porque eu preciso de vigas sem carga de parede, ó, adicionar combustível das vigas ou paredes, né? Por quê? Porque se eu falo de uma alvenaria estrutural, eu posso só colocar em cima das paredes. Agora, onde tem uma lei, né, onde está na Constituição, que proíbe eu trabalhar com uma laje nervurada, bidirecional, em uma obra de alvenaria estrutural? Não tem lugar nenhum que proíbe. Pois é. Né? Então aqui, pede pilares, né? Jogo para baixo aqui igualmente, laje de uso residencial e escritório, apoiada em paredes. Ok? Não tem nada que impede de fazer isso. Tá? Claro, o que impediria é que a laje plana e uma laje maciça apoiada em paredes são a mesma coisa. Não tem diferença. Né? Então, tipo, laje plana, não, porque laje plana são uma laje maciça. Né? Aqui, isso aqui foi fora. Né? Laje plana, igual, aqui seria igual a laje maciça. Laje maciça. Tá? Mas a nossa laje nervurada entra aqui. E o que muda na laje nervurada? Bom, primeira coisa que muda é o seguinte. O momento, o MK, ele é quadrado sobre 23. Certo? Só aqui já ajuda muito. Porque eu tinha 0,61, vou para 0,21. Tipo, ainda mais quando eu falo, já reduzi drasticamente. Tá? Por quê? Porque ela veio bidirecional, tem quantidade, tem envolvente e tudo mais, já reduz drasticamente. E isso já é um benefício gigante. Só que isso não é só benefício. Por quê? Porque a outra questão que eu tenho é que eu não tenho... Se a obra é de alvenaria estrutural, eu não tenho parede. Eu suportar a parede porque ela está em cima de uma parede. Então a carga não é 550, é 300 kg por metro quadrado. Tá? Professor, eu preciso considerar, eu não preciso apoiar a parede. Ela já está na parede. Ok? Só que quando eu faço isso, lembra aquela forma que eu estava usando em torno da altura ali que a gente estava considerando sobre 45 e daí por cento de nivelagem reduz para 35? Pois é, e agora o que acontece? Vamos lá, 35 vezes 23 sobre 8, né, elevado aqui, ó, não um terço, ok? L sobre 50 é tranquilo aqui, entendeu? Tá? Então, cubeta aqui seria o que? Seria essa aqui vezes 2, no caso aqui, ó, tá? Só que essa seria o que? Essa é a altura total que eu teria que ter, 2% do voo, né? Poderia até construir um pouquinho menos, 2,5 por causa da cubeta, mas ainda assim, tipo, ela acaba sendo muito eficiente, ok? Tá? Eu considero 2 centímetros mais a capa, tá? Aqui nesse tá com foco, por quê? Porque eu vou para laje de 10 metros, não seria uma laje alta ainda, tá? Porque ela, claro, em toda obra eu vou ter continuidade bidirecional, né? Mas esse que é o conceito base, né? Aqui eu estou imaginando que eu vou ter continuidade pelo menos todos os eixos. Geralmente vai ter, mas nem sempre, eu tenho um voo aberto,
tá? Mas seria a base, arredondo para cima se for unidirecional, tá? Mas a questão é laje nervurada, ok? Então aqui eu vou considerar, ó, bidirecional, direcional, né? E aqui eu vou considerar aqui a mesma coisa, né? Mas laje nervurada unidirecional, Por quê? Porque vai ter casos onde você tem uma laje nervurada, né? Laje nervurada unidirecional aqui, né? Então, e daqui eu posso ter uma diferença, tá? E para isso eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Eu vou ter que fazer, eu vou até colocar uma coluna aqui para a direita, né? Porque eu tenho que adicionar mais uma linha de cubetas. Aqui eu não tenho como. Eu tenho que adicionar aqui, ó, concreto para ganhar cubeta. Isso aqui eu não tenho como tirar, porque eu preciso de informação como um todo aqui, tá? Mas tirando isso, essa é a base, tá? Cubeta aqui, né? Quando for laje nervurada unidirecional, quando que isso aconteceria? Quando eu tenho uma laje nervurada, mas eu não consigo, o arquitetura aqui é meio complexo, né? Eu ainda tirei o peso das paredes, me ajudou, mas não foi tão eficiente. Quando eu faço isso, ela meio que vira igual uma laje treliçada, né? Altura vezes 3 aqui. Então esse aqui vezes 3. Tá? E ela não sendo tão eficiente quanto a treliçada, coloca mais a cubeta, tá? Até poderia descontar que tudo mais arredondar, mas essa é a ideia base. Entendido aqui? Beleza. Então vamos lá, voltamos para a nossa tabela de laje ATEX, 13,7, certo? Então aqui, qual a cubeta que eu vou usar? A de 16. E aqui, cubeta de 16, porque até 13,7, eu posso trabalhar com a laje de 16 aqui tranquilamente. Entendeu? Agora não foi. Agora trabalhar com a de 21, que até 17 é tranquilo. 21, 21. E aqui na de 18 e 20, trabalhar com a de 26. Entendeu? E aqui vai ser a mesma coisa, ó. 16. Aqui vai ser 16, 16, 16, 16, 16. Aqui começa a aumentar, né? Que eu vou para de 21 e 21, né? Aqui eu vou para de 26 e 26 aqui, né? Aqui de 26 fica quase fora, mas é próximo poder considerar 26. Laje que tem espessura equivalente a 24 centímetros. Tá? 24 centímetros, até poderia ter possibilidade de descontar a capa, mas o que acontece é o seguinte, ó. Para chegar em 24 centímetros, estou falando a laje de 30. Para chegar em 27, estou falando a laje de 35. Eu posso falar 35, 35 aqui para ficar similar àquela outra, mas essa é a ideia base. Tá? Aqui tem uma pequena folga, né, porque a gente poderia considerar uma altura um pouquinho menor. Né? Claro, só vai considerar em voos maiores, mas assim eu poderia pegar essas regiões aqui, ó, só ajustar de novo, mas eu poderia descontar a espessura da capa. Né? A capa eu poderia descontar 5 aqui, ó, menos 5 da capa aqui, e eu teria uma pequena vantagem. Né? Tipo, jogar 16 aqui até aqui 16. Né? Daí aqui jogar de 21 e 21. Né? Daí quando é 19 eu jogo a de 26. Né? Porque eu tenho até 21 aqui. A 610, ó, 21 não, aqui eu tenho que usar a de 26, né? E de 22 e 25, teria que ir para a TEX de 800, né? A TEX de 800 aqui, ó, né? 22 e 25, poderia usar tipo de 30 aqui e quem sabe usar de 35 aqui, ok? Tá, então isso aqui, MK nervurado aqui e esse MK nervurado unidirecional. O unidirecional, que daí, claro, é PL quadrado sobre 8, tá? Entendido aqui? Beleza, isso daí ela é unidirecional. Isso muda um pouquinho a situação, mas vamos lá. Tá? Claro, tem que ajustar alguns valores a mais aqui, mas vamos lá. Momento de torno nervurado. Tá? Pego 300 kg mais o volume de concreto. Né? Ok? Joguei a fórmula aqui, beleza. Esse momento de torno está correto. Vai dar essa área de aço, e a área de aço vai ficar dentro do mínimo aqui, provavelmente por um bom tempo. Né? Ok? Então aqui, se essa fórmula vai dar essa área de aço, esses valores aqui estão corretos. Compara aqui, ó. Tipo, 6 metros, 12,6 kg com 21. 6 metros. 4 kg, 4,4 com de 16. É mais baixa e tem menos aço. Tá? Só porque ela está bidirecional. Agora vamos para a unidirecional. Esse é estimado também vai ter uma base, a gente vai ter que corrigir aqui onde ele está ancorando. Então vamos lá. Quando eu vou para o momento de torno nervurado, era esse aqui. Né? Eu vou para unidirecional, que eu tenho que preencher os dados ainda, né? Tenho que preencher os dados aqui. Ok, aqui é 0091, aqui é 0091, né? Lembra que tudo é 0091. Né? A de 21, vou voltar para a de 21 aqui, ó, só para preencher isso aqui. Isso aqui a gente tem que preencher separado. Mas a de 21 ela tem o 0,11 vezes 1,1, né? 0,122, 0,122. A de 9 metros aqui, 9 metros já vai para a laje de 26, né? 0,135. Então aqui é 0,135 vezes 1,1. Ok, beleza. Né? Unidirecional. Eu tenho que preencher o concreto igual. Só que esse concreto não está certo aqui. Por quê? Porque se eu trabalhar com a laje unidirecional, ela é unidirecional. Então eu vou usar o que? A cubeta unidirecional, porque ela é o que? Unidirecional.
certo? A espessura equivalente é a mesma, porque é a mesma naquela direção, mas é unidirecional, beleza. Concreto, para vão 2,5. Tá? Para laje de 16, desculpe, para laje de 16, o que eu tenho é 0,072. 0,072 vezes 10% em cima, porque eu posso ter maciços ainda, posso largar nervura, alguma coisa assim, tá? Para todos de 16 é isso. Todos de 16 é isso. Ok? Até aqui é tudo isso. Vou para a laje de 21. É 0,083. 0,083. 10% em cima, beleza. Vou para a laje de 26. É 0,096. 0,096, claro, 10% em cima, mas é assim, ó, 0,106. Ok? E é de 30 e 35, dá de 800. Vamos lá, de 800 aqui. De 30 é 0,111, então aqui é 0,111 vezes 10% em cima, né? E a de 10 metros, 0,127. 0,127 vezes 1,1. 0,14, ok? Isso é isso aqui, beleza. Momento fator, então o momento fator vai ser o quê? Só vou copiar essa fórmula aqui, ó, e ajustar ela. Copiei a fórmula aqui, né? Ajusto ela como? Ancoro nesse peso de concreto. E P quadrado sobre 8. Ok? Beleza, então agora tem que corrigir isso aqui. Beleza. Foi até aqui, tranquilo. Área de aço. A área de aço, a gente vai seguir aquela mesma fórmula aqui, só que ela é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a estrutura é toda unidirecional. Ok? Eu não tenho bidirecionalidade, é unidirecional. Ok. Então vamos ancorar nesse concreto aqui. Tecnicamente, eu posso usar 15 kg porque ela é unidirecional, né? E eu vou ancorar nessa cubeta aqui. Beleza. Tá? Ok. Jogo para baixo aqui e eu chego nesses valores aqui. Tá? O que vai acontecer com o vergalhão agora? Bom, primeira coisa, a malha, ó, vamos jogar para cá, ó, tá? O que vai acontecer é o quê? Ó, a área de aço parece ser maior. Na verdade, até bem similar e tudo mais, mas a questão é, peraí. A área de aço aqui, ok? Né? A área de aço tá, se for comparar a área de aço, tá um pouquinho menor ainda, né? Porque o momento fator tá mais, peraí, P, aqui faltou de tal uma coisa, o momento fator é P, L ao quadrado. A altura correta aqui, P ao quadrado sobre 8, sobre 8, sobre 8, sobre 8. Ok, aqui tá. Deixa eu só para um porque ele tá. O medidor está maior, tá certo? P ao quadrado sobre 8. Área de aço estimada, né? A altura vezes 40 aqui, né? Aqui tá certo, a área de aço tá ok. Essa área de aço aqui, o que tá acontecendo aqui? Ah, tá. Agora eu entendi por quê. Ela tá ancorando aqui, então ela tem que ancorar aqui. Ela deveria dar maior, beleza. Tá? Tirando isso, tá ok, ó. Área de aço maior, só que é unidirecional. Então, o vergalhão vai ser o quê? Vai ser esse valor aqui, ó. Só que não tem vezes 2. Porque não é bidirecional, ela é unidirecional. Ok? Então, o que acontece aqui, ó? Desço ela aqui. Por mais que o momento fletor seja maior, aí, claro, a laje é mais alta, né? Olha o quantitativo aqui da unidirecional. 8.9 contra 8.3. 0.14 com 0. Tipo, eles quase que empatam. Entendeu? Por quê? Porque é unidirecional. Ela não tem bidirecionalidade, uma estrutura maior, quase 3 vezes mais, só que eu consigo colocar mais material e fazer ela mais alta, né? Então, eles meio que empatam, entendeu? Tá? Então, isso é uma tabela base. Ok, só vou alargar isso aqui para cá, porque eu adicionei uma tabela aqui, ó, né? Eu adicionei uma linha aqui, beleza, tá? Então, e aqui eu vou adicionar para cá também, beleza. Então, essa é uma tabela, tá? O que eu vou fazer agora, só para ficar mais bonitinho, 3,5, vou pegar no 5, no 7 aqui e no 10. E vou puxar uma linha aqui, né, 13,5, no 5, no 7 e no 10. Jogo para cá. 13,5, 5, 7 e no 10. Puxo uma linha para cá, né? Isso aqui é cálculo, coisas específicas, né? Tá? O que eu faço? Deixa mais claro, tá? Aí entra a questão. Um cliente chega para mim, eu tenho uma obra, eu estou pensando, digamos, a obra seja de alvenaria estrutural, um exemplo, tá? O vão médio da obra é de 6 metros. O que é que eu espero do consumo de gastos? O que eu vou falar para ele? Compra a cubeta de 21, né? Ou se for, digamos, unidirecional, compra a cubeta de 21, vai gastar em torno de 4,7 kg de vergalhão por metro quadrado e em torno de 0,091 metros cúbicos por metro quadrado. Baseado em quê? Na matemática. Ok? Mas e se der 50% de diferença? Aí tem algum erro cagado gigante nessa obra. Não tem como dar um valor muito diferente. Tem que mudar valores levemente diferentes, claro. Né? Calculei, realmente deu 4,6 e era 4, sim. Né? O volume concreto por causa do maciço deu 0,093, sim. Tá? Posso considerar 10% em cima desses valores? Pode.
por folga, por simplificações, mais cálculo e tudo mais, né? Mas isso aqui é a base, tá? Se sair muito fora disso, tem algum erro. Não tem como sair muito fora disso. Né? Ah, se trabalha com proteção, a laje plana ou a laje nivelada no vão maior poderia reduzir? Sim. Né? Mas só em voos maiores e tudo mais, e vai depender de cada caso. Né? E você tá, mas eu trabalho sempre com a laje plana de 20, ok? Então você já ajusta a planilha para ter 0,20. Mas tudo isso é conta, é matemática, ok? Se alguém chegar para mim e falar, calculei uma obra, apoiado em pilares, uma obra de pilares, concreto armado, né? Estrutura reticulada, laje nervurada, vão de 6 metros. E o consumo de concreto é 0,17. Opa, tá contando os núcleos rígidos, os pilares aqui junto, ou você não tá errado? Porque a laje deveria gastar o que? 0,12. O 12, gastou 12,5 centímetros por metro. Ok, metro quadrado, né? Espessura média de 12,5. Tá perto de 12,2. Gastou 17. Opa, tem alguma coisa errada. Isso é a base. Tá? Isso vai valer tranquilamente. Valor de 5 centímetros tá ok, mas fora disso não tem como mudar. Tá? O que a gente poderia adicionar aqui? Eu só coloquei residencial. Tá? Eu poderia ter cargas maiores, depósito, por exemplo. Tá? Mas isso é uma regra básica que a gente pode trabalhar tranquilamente. Tá? E aí a gente já vê isso aqui a gente já vê aquela diferença que a gente tem gigante, né, de economia da parede estrutural. Por exemplo, só quero demonstrar. 6 metros aqui, né, e 6 metros aqui. A parede estrutural não precisa dessa obra que pilar vai ficar a mesma coisa, como alvenaria. Olha a diferença de consumo de concreto, consumo de vergalhão e a altura de cobertura necessária. Tá? Isso aqui é matemática, você pode calcular e comprovar isso aqui. Sendo uma obra, com voos similares e tudo mais, vai chegar nesses valores. Por quê? Claro, pilar, às vezes eu tenho uma folga um pouquinho maior, porque não precisa ter a parede fora a fora, né? Mas ainda assim, né? Isso é um pouquinho mais, mas que eu comparo contra 7 metros, eu ainda vejo um consumo menor. Por quê? Porque a parede funciona como uma viga de graça. Ok? Né? Então, essa planilha aqui eu vou adicionar ela depois lá na planilha de laje da obra, lá do site, né? Mas é uma planilha de consumo estimado. Né? Você não precisa copiar ela. Se quiser tirar um print aqui, ok. Se os valores forem equivalentes, vai chegar no resultado correto. Mas, estruturalmente falando, né, você pode calcular isso aqui tranquilamente e calcular para várias outras opções. O que eu demonstrei aqui foi o quê? Foi única e exclusivamente demonstrei aqui lajes. Mas depois possível valer para pilares, valer para várias outras questões. O crítico aqui é fazer comparativo com número, com matemática, como se você fosse engenheiro. Beleza? Mas por enquanto isso é isso.